Olá, querido, graça e paz, amém? Bom dia, vida, para você. Com o quê? Palavra de fé, amor e esperança. Queremos louvar a Deus, exaltar, glorificar a Deus pela sua bondade, a sua misericórdia, que nos proporciona isso, né? Ainda estamos gravando aqui no sítio em São Roque, essa mensagem está sendo gravada no sítio em São Roque, na beleza dessa natureza, com os pássaros cantando. Então, de repente, você vai ouvir o ruído de fundo, um galo cantando, tem umas galinhas aqui em volta, tem uns pássaros cantando aqui, né? Natureza pura, clima maravilhoso, céu tá limpo, pode ser que a tarde chova, tenha chovido toda a tarde aqui. As meninas estão curtindo a piscina ali. E nós estamos aproveitando para gravar. Amém? E ainda falando no nosso livro Casamento sobre a Rocha, eu tenho divulgado, eu tenho falado, porque é um livro que vai edificar a sua vida tremenda e poderosamente. Você casado, você noivo, você namorado, e olha o galo cantando, viu? O galo deu glória a Deus quando eu falei vai edificar a sua vida. O galo é isso aí. Então, o Casamento sobre a Rocha vai trazer para nós um entendimento sobre o casamento indestrutível. Vai trazer um entendimento quando os dois se tornam um, que é muito importante sobre isso. Então nós falamos sobre isso, eu falo um pouco sobre a minha história, a história da Flávia, sabe, porque eu não tive uma experiência de ver o meu pai e minha mãe, como devia funcionar, como devia cooperar no casal, um homem e uma mulher, no casamento, no trato aos filhos. Eu não tive isso, meu pai morreu, era muito novo. A Flávia teve pai e mãe, mas não vivenciou isso perfeitamente no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Tinha tumulto, tinha brigas, tinha tantas coisas ali que não espelhavam aquilo que Deus tinha proporcionado para um casamento. Então a gente vai falar aqui sobre aliança versus contrato. O que é aliança, o que é contrato? Hoje se fala muito de contrato no casamento. Nós vamos falar que Deus que instituiu o casamento. Foi Deus que instituiu o casamento. Não é um homem que instituiu, não é uma cultura de um país que institui a forma, não. Está na palavra de Deus, na Bíblia. E para nós a Bíblia é a única regra de fé. Amém? Casamento sobre a Rocha, você pode pedir o seu aí pelo telefone, né? 21 969 35 7197. Amém? Enviamos pelo correio, valor de R$ 20, mais as despesas do correio. Ok? Vamos nós. Eu quero começar a falar sobre um chamado, uma exortação à santidade. É o que diz o texto que nós vamos ler aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, vai dizer assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 15. Mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedrão, lembra que cortou a orelha de Maico? Pedrão, que teve aquela revelação tremenda: ah, tu és o Cristo, nós temos visto e crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois Satanás estava usando a boca de Pedro para dizer para Jesus: não, o Senhor não vai morrer, nós não deixaremos, lutaremos a seu favor. Jesus repreende, fala: para trás de mim, Satanás. Como pode um homem ter uma revelação tremenda? Porque Jesus fala: olha, não foste carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Ele revelou que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o enviado. Ele recebe uma revelação de Deus e logo depois o diabo usa ele. Como que pode isso? Mas acontece muito. Aqui, Pedro está nos exortando, está nos chamando a viver em santidade. Então nós estamos entendendo o que é santidade. Então, para começar nesse vídeo de hoje, eu quero explicar um pouco sobre isso. Olha, quando você nasce de novo, novo nascimento é assim, ó. Aceitou Jesus, reconheceu Jesus, foi convencido dos seus pecados, dos seus juízos, pelo Espírito Santo.
reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como único meio e forma de ser justificado diante de Deus. Não é as suas oferendas aos orixás, não é a sua caridade que te salva. Quando você entende isso, que nada do que você possa fazer, que é a sua justiça própria, como trapo de imundície, mas só Jesus pode salvar você, e você aceita o sacrifício dele na cruz em seu lugar, e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo. Perceba que eu falei que você o recebe como Senhor, primeiro como Senhor, depois como Salvador. Tem muita gente querendo receber Jesus só como Salvador, não quer como Senhor, mas não tem como você ter ele como Salvador se não tiver ele primeiro como Senhor. O que representa o Senhor aí com letra maiúscula? O que era um Senhor daquela época? Os senhores tinham os seus escravos, e os seus escravos não tinham vidas próprias. A vida deles pertencia aos seus senhores. Reconhecer Jesus como Senhor da sua vida significa que você não tem mais vida. A sua vida é dele, e ele faz dela o que ele quiser. E isso não é fácil, isso é muito difícil. Requer uma prática, uma praticidade, andar junto com Deus. Mas quando você recebe Jesus como Senhor, aí você recebe ele como Salvador. O que é Salvador? Ele rasgou o edito de culpa que tinha na cruz, dos seus e dos meus pecados. Ele limpou a nossa ficha. Ele foi lá no SPC do diabo, do inferno, e rasgou e pagou toda a dívida do Luiz Augusto. E o Luiz Augusto está agora com o nome limpo. Por quê? Porque lá está o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Agora, a santidade, ela não acontece assim. Eu costumo pregar e dizer que não existe uma máquina. Seria muito bom se Deus, com toda a tecnologia que ele tem, sabe, criasse uma máquina santificadora. Quando os irmãos aceitassem a Cristo na igreja e fosse à frente fazer a confissão dos seus pecados e a oração da fé. Vamos supor que tem 10 lá na frente que aceitaram Jesus. Deus enviasse 10 anjos, cada um com uma máquina santificadora. E as máquinas viessem, descessem na igreja, na nave da igreja, com aquela fumaça toda, aquelas luzes piscando, e abrisse as portas, e cada anjo pegasse um desses que aceitou Jesus, colocasse para dentro dessa máquina, puf, fechasse a porta, ia lá no teclado e programava 100% santidade, 100% perfeição, 100% e 100% aquilo, apertava o botão, e a máquina ia fazer seus barulhos, as suas luzinhas, pique, 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 as luzinhas piscando, e daqui a pouco ela ia fazer um barulho, paf, saía aquela fumaçada toda, e como se fosse a glória de Deus, e as portas iam se abrir, e sairiam dali homens e mulheres totalmente transformados, santos, sabe? Com aquela auréola na cabeça, com aquele ar de santidade. Como seria bom! Só que, meu amado, não funciona assim. Você recebe Jesus, Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo, você sente a alegria do novo nascimento, mas você continua a mesma pessoa, o coração ainda é o mesmo. Você ainda carrega mazelas, você ainda tem desejos fortes desse mundo. Por exemplo, eu aceitei Jesus e continuei fumando. Foi o mais difícil de largar, foi o cigarro. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação é o caminho da santidade, da santificação. Quanto mais você vai conhecendo a verdade, quem é a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais santificado você vai ficando. Não significa perfeição. Porque Pedro também disse que nós pecamos. E quando falamos que não temos pecado, já estamos pecando. Eu quero que você entenda que a santificação é um processo. É o que Pedro está dizendo aqui nessa carta. Agora eu quero que você entenda, eu tenho falado muito sobre isso esses dias. Não é porque você tem dons, você pode aceitar Jesus e receber dons, porque o Espírito Santo vem habitar em você, e você pode ser batizado pelo Espírito Santo ou com o Espírito Santo. João Batista falou: eu batizo vocês com água, mas após mim virá um que batizará vocês com fogo, fogo e o Espírito. Fogo que tem que queimar no seu coração. Fogo que tem que queimar no meu coração. E esse fogo não pode apagar.
Então escute bem, preste atenção. A santificação é um processo. E Deus está dizendo, sede santo como eu sou santo. O que Deus está dizendo? Você não vai chegar à santidade de Deus, mas Deus está dizendo assim, a palavra santo significa separado. Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês se separem para mim como eu me separei para vocês, Israel. Porque quando Deus surge no cenário, eu quero que você entenda isso, e é muito importante você entender isso. Quando Deus surge lá no Egito, começa a se manifestar outra vez, porque eles ficaram 430 anos escravos no Egito. Então Deus, através de Moisés, começa a se mostrar e a falar outra vez para o povo. Deus se manifesta como Deus de Israel. Ele chega para Israel e fala, diga para Israel, Moisés, que eu sou o que sou. O que significa isso no original? Eu sou o que eles precisarem que eu seja. Eu sou o libertador, eu sou a cura, eu sou o santificador, eu sou o que opera, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, eu sou o Elohim. Então Deus se separa para eles, por quê? Porque as nações de volta tinham seus deuses. No Egito havia vários deuses. Na Babilônia havia vários deuses. E Deus se manifesta para Israel como o único Deus, Senhor e verdadeiro. E as nações em volta começam a reconhecer o Deus de Israel. Porque Deus se separou para Israel. Como é que eu fazia para ter acesso ao Deus de Israel? Eu tinha que me tornar membro de Israel. Foi assim com Raabe. Foi assim com Ruth. Que são contadas na genealogia de Jesus. Que maravilha. Então agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Senhor está usando a mesma palavra, dizendo, olha, eu quero que vocês se separem para mim como eu me separei para vocês. É consagrar a nossa vida. E consagrar a nossa vida não é só ir no monte, irmão. Consagrar a nossa vida não é só subir monte sexta-feira, orar ou jejuar 24 horas. É ser separado. É o que Pedro está dizendo aqui, vamos lá. Então ficou claro, novo nascimento é uma coisa, acontece instantânea, santificação é um processo. Provérbios diz que a nossa vereda, que é a vereda do justo, é como o caminho do meio-dia, vai brilhando cada vez mais até chegar ao dia perfeito. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Se eu não for hoje melhor do que eu fui ontem, alguma coisa está errada. Eu tenho que ter crescido um pouco hoje, mais do que ontem. Se não aconteceu isso, alguma coisa está errada. Se eu estou caminhando com Jesus há 5, 10, 2, 3 anos e eu não estou crescendo em Cristo, na graça e no conhecimento, alguma coisa está errada. Então eu quero orar com você hoje, agora, para pedir para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento através dessa mensagem de santidade, chamada santidade, para que a gente possa entender o que é isso. Bendito Deus e Pai, eu louvo o Teu nome, glorifico o Senhor e peço, abençoa esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa mensagem. Abençoa, Deus, os Teus filhos, a nós, que somos carentes do Senhor, dependentes de Ti, precisamos do Senhor. Ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a avançar, ajuda-nos, ó Deus, a mergulhar em Ti cada vez mais, porque precisamos do Senhor. Não nos deixe só, nem nos abandone, porque não saberíamos o que fazer. Então conduza-nos no caminho da santificação, para a glória e honra do Seu nome. Amém, amado? Olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida.